Daniel Costa era um biólogo marinho renomado, especializado no estudo de ecossistemas isolados. Seus dias eram preenchidos com pesquisas em laboratório e ocasionais expedições para coleta de dados em regiões costeiras pouco exploradas. Aos 35 anos, havia construído uma carreira sólida na Universidade de São Paulo, onde lecionava e coordenava projetos de preservação ambiental. O apartamento de Daniel em Santos tinha vista para o mar, seu eterno fascínio desde a infância. Nas paredes, mapas antigos e fotografias de expedições passadas contavam histórias de uma vida dedicada à ciência. Entre equipamentos de mergulho e livros especializados, ele passava horas analisando amostras coletadas e escrevendo artigos científicos que eram referência na área. Naquela manhã de março, enquanto tomava seu café habitual na varanda observando o horizonte infinito do oceano, Daniel recebeu um e-mail que mudaria sua vida. Era um convite para participar de uma expedição internacional à recém-descoberta ilha Vorax, localizada no Triângulo das Bermudas. A ilha aparecera subitamente nos radares após uma tempestade tropical sem precedentes. O e-mail mencionava anomalias magnéticas, espécimes desconhecidos e formações geológicas impossíveis. Para um cientista com sua especialidade, era o convite de uma vida. Daniel aceitou imediatamente, sem imaginar que essa decisão o levaria ao maior desafio de sua existência. 2 semanas depois, Daniel embarcou no navio oceanográfico Poseidon, junto com uma equipe multidisciplinar composta por geólogos, biólogos, cartógrafos e especialistas em vida selvagem. A empolgação era visível nos olhos de todos, especialmente quando o capitão anunciou que atravessariam uma área conhecida por interferências eletrônicas e comunicação limitada. A viagem transcorria conforme planejado até o 5º dia, quando uma tempestade inesperada atingiu a embarcação com força devastadora. Ondas gigantescas açoitavam o navio enquanto equipamentos científicos caros deslizavam pelo convés. Entre gritos de pânico e ordens do capitão, Daniel tentava salvar o que podia de seus instrumentos. O estrondo foi ensurdecedor quando algo atingiu o casco. Água invadia o navio rapidamente enquanto a tripulação corria para os botes salva-vidas. Na confusão, Daniel acabou separado do grupo principal. Conseguiu alcançar um bote inflável menor, mas uma onda gigantesca o arremessou longe do navio que afundava rapidamente. Quando recobrou a consciência, estava sozinho em mar aberto, com apenas uma pequena mochila impermeável contendo seu kit básico de sobrevivência, uma garrafa d'água pela metade, uma bússola que girava incontrolavelmente e alguns instrumentos científicos portáteis. Ao longe, silhuetas de montanhas indicavam terra firme, possivelmente a misteriosa Ilha Vorax. Daniel remou por horas até alcançar a costa rochosa da ilha. Exausto e desidratado, arrastou-se para além da linha da maré, finalmente desabando sobre a areia clara de uma praia deserta. O sol tropical queimava sua pele enquanto tentava ordenar os pensamentos e avaliar sua situação desesperadora. A primeira prioridade era encontrar água potável. Seguindo um pequeno curso d'água que descia das montanhas, Daniel adentrou uma floresta densa, de vegetação estranhamente primitiva. Algo no ar parecia diferente. Os sons, os cheiros, até mesmo a qualidade da luz que penetrava entre as folhas gigantescas das árvores era surreal, como se tivesse entrado em um mundo à parte. Foi quando ouviu o primeiro rugido. Um som grave, prolongado, que reverberou pelo seu corpo inteiro e despertou um medo ancestral. Daniel congelou, incapaz de se mover enquanto observava a vegetação à sua frente se agitar. Uma criatura do tamanho de um carro emergiu entre as árvores. Um allosaurus perfeitamente formado, exatamente como os fósseis que vira em museus, exceto que este respirava, se movia e parecia faminto. O instinto de sobrevivência assumiu o controle.
Daniel correu como nunca havia corrido antes, buscando refúgio entre formações rochosas. Escondeu-se numa pequena caverna, seu coração prestes a explodir, enquanto tentava processar o impossível. Estava em uma ilha habitada por dinossauros vivos, criaturas extintas há 65 milhões de anos. Os próximos dias foram um exercício de adaptação e cautela extrema. Daniel estabeleceu um pequeno acampamento no alto de um penhasco, onde podia observar os arredores e ficar relativamente seguro dos predadores terrestres. Construiu um abrigo rudimentar com galhos e folhas, aprendeu a identificar frutas e plantas comestíveis e desenvolveu um sistema de coleta de água da chuva. Usando seu conhecimento científico, começou a mapear a ilha e catalogar as espécies que encontrava. Era uma mistura bizarra de períodos geológicos, principalmente criaturas do Jurássico e Cretáceo, mas também algumas do Triássico. A teoria que formou era que a ilha existia em uma espécie de bolha temporal, isolada do resto do mundo há milhões de anos. Cada exploração era arriscada. Aprendeu a se mover silenciosamente, a identificar territórios de predadores e a interpretar comportamentos animais. Uma vez, quase foi pisoteado por um rebanho de triceratops em pânico após o ataque de um par de velociraptors. Em outra ocasião, passou horas submerso em um lago, respirando através de uma cana oca, enquanto um Spinosaurus pescava nas proximidades. À noite, sozinho em seu abrigo improvisado, Daniel contemplava as estrelas, as mesmas de seu mundo, mas que aqui pareciam observá-lo com indiferença cósmica. A solidão era esmagadora. Sobreviver não seria suficiente. Ele precisava encontrar um modo de escapar daquele lugar, ou, pelo menos, enviar uma mensagem para o mundo exterior. Após um mês na ilha, Daniel encontrou algo extraordinário durante uma de suas explorações. Ruínas de pedra parcialmente cobertas pela vegetação. Não eram construções primitivas, mas estruturas sofisticadas com símbolos gravados que não correspondiam a nenhuma civilização conhecida. Ainda mais intrigante foi seu conteúdo. Equipamentos científicos modernos, alguns quebrados, outros ainda funcionando. Os diários encontrados revelaram uma verdade chocante. Ele não era o primeiro a chegar ali. Uma expedição científica secreta havia descoberto a ilha em 1978 e estabelecido uma base de pesquisa. Os registros descreviam experimentos com um campo de distorção temporal e mencionavam um portal, construído para facilitar viagens entre a ilha e o mundo exterior. O último registro datava de 3 anos atrás. Com renovada esperança, Daniel dedicou-se a encontrar esse portal. Os diários mencionavam uma localização nas montanhas centrais da ilha, a 3 dias de caminhada de onde estava. O trajeto o levaria através dos territórios mais perigosos, incluindo um vale habitado por uma família de Tyrannosaurus rex e uma planície frequentada por manadas de herbívoros gigantes. A preparação foi meticulosa. Fabricou uma lança com uma faca de sobrevivência e uma vara resistente. Criou bombas de fumaça com resinas naturais. Estudou os padrões de comportamento dos dinossauros e planejou sua rota para evitar encontros perigosos. Mas sabia que, mesmo com todo o planejamento, as chances eram mínimas. O primeiro dia de jornada transcorreu sem grandes incidentes. Daniel manteve-se nas áreas elevadas, observando o movimento das criaturas abaixo. Quando a noite caiu, abrigou-se numa pequena caverna, bloqueando a entrada com pedras e galhos. Os sons noturnos da ilha eram aterrorizantes, rugidos distantes, gritos de caça e morte ecoando pelas montanhas. No segundo dia, ao atravessar uma floresta densa, Daniel deparou-se com um Parasaurolophus ferido, cercado por 3 velociraptores. O herbívoro gigante lutava desesperadamente, mas estava claramente perdendo a batalha. O instinto de Daniel foi fugir silenciosamente, mas então percebeu. Os raptores estavam entre ele e seu caminho planejado. Decidiu usar a distração a seu favor.
Usando uma de suas bombas de fumaça, criou uma confusão que assustou tanto os predadores quanto a presa. Na confusão que se seguiu, conseguiu passar correndo, mas um dos raptores notou sua presença e começou a persegui-lo. A corrida desesperada terminou quando Daniel conseguiu subir numa árvore alta, permanecendo lá por horas, até que o predador desistisse. Ao entardecer do terceiro dia, finalmente avistou o vale que precisava atravessar. Uma vasta extensão aberta com pouca cobertura. E ao centro, um pequeno lago onde diversos dinossauros se reuniam para beber. Mas o verdadeiro perigo estava logo visível. Uma família de 3 tiranossauros rex patrulhava a área, claramente no topo da cadeia alimentar local. A travessia do vale teria que ser noturna. Daniel esperou até que a lua estivesse coberta por nuvens e começou a se mover lentamente pela borda, usando arbustos e rochas como cobertura. O coração batia tão forte que temia que o som pudesse atrair predadores. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Quando estava na metade do caminho, um rugido ensurdecedor cortou o silêncio. O macho alfa dos T-Rex havia detectado um intruso em seu território. Daniel jogou-se ao chão, imóvel, enquanto o gigantesco predador farejava o ar. Foi nesse momento crítico que o destino interveio. Uma manada de galimimos entrou no vale pelo lado oposto, imediatamente atraindo a atenção do T-Rex. Aproveitando a distração, Daniel correu como nunca, ignorando a dor nos músculos e os arranhões causados pelos espinhos da vegetação. Estava quase alcançando o outro lado, quando o solo sob seus pés cedeu, revelando um ninho de Velociraptor. Caiu entre ovos quebrados e filhotes assustados, que imediatamente começaram a emitir sons agudos de alarme. Em questão de segundos, 2 raptores adultos surgiram, olhos fixos nele com fúria assassina. Daniel empunhou sua lança improvisada, sabendo que suas chances eram mínimas. Foi quando notou uma abertura na parede do ninho, uma passagem estreita que talvez levasse a algum lugar. Sem alternativa, arremessou sua última bomba de fumaça e lançou-se na escuridão do túnel, rastejando desesperadamente enquanto ouvia os raptores atrás de si. O túnel era apertado e sufocante, mas Daniel continuou avançando até emergir numa caverna ampla e surpreendentemente iluminada. À sua frente estava o que só podia ser descrito como o portal, mencionado nos diários, uma estrutura circular metálica conectada a geradores e painéis de controle sofisticados. Parte do equipamento havia sido danificado, mas as luzes piscantes indicavam que ainda havia energia. Enquanto examinava o equipamento, tentando entender seu funcionamento, um tremor sacudiu a caverna. Os raptores haviam encontrado outra entrada e agora avançavam em sua direção. Mais alarmante ainda foi o rugido que se seguiu. O T-Rex, atraído pela comoção, também se aproximava. Com as mãos trêmulas, Daniel tentava decifrar os controles do portal. Os diários mencionavam uma sequência específica, mas parte do painel estava danificada. Teria que improvisar. Os sons dos predadores se aproximando ecoavam pela caverna enquanto ele conectava cabos e ajustava parâmetros, guiado tanto pelo conhecimento científico quanto pelo desespero. O momento decisivo chegou quando o primeiro raptor irrompeu na caverna, seguido pelo segundo. Daniel acionou o interruptor principal, causando uma sobrecarga no sistema. O portal começou a vibrar e emitir um zumbido crescente, criando um campo de energia azulado. Os raptores hesitaram, confusos com o fenômeno. Nesse exato instante, a cabeça do T-Rex surgiu na entrada maior da caverna, seus olhos focados em Daniel. O sistema estava instável, alertas soavam por toda parte. Daniel sabia que tinha apenas uma chance. Com os predadores se aproximando de ambos os lados, lançou-se em direção ao portal pulsante.
Uma sensação de dor aguda percorreu seu corpo quando atravessou o campo de energia, como se cada célula estivesse sendo separada e reconfigurada. Atrás dele, o T-Rex avançou, ignorando os raptores menores em sua determinação de alcançar a presa humana. Sua enorme cabeça passou pelo portal no exato momento em que o sistema entrou em colapso total. Uma explosão de luz cegou Daniel, seguida por uma sensação de queda livre através de um abismo sem fim. Quando recuperou os sentidos, estava deitado numa praia. Por um momento aterrorizante, pensou que o portal havia falhado e que ainda estava na ilha. Mas então notou as diferenças: o ar, a vegetação, o som distante de motores. Ao seu lado, parcialmente submerso na água, estava a cabeça decepada do T-Rex, seus olhos agora sem vida fixos no céu azul. Pescadores locais o encontraram e o levaram ao hospital mais próximo. Ninguém acreditou em sua história sobre a Ilha dos Dinossauros, atribuindo seu estado confuso à desidratação e ao trauma de ter sido o único sobrevivente do naufrágio do Poseidon, ocorrido 3 meses antes. A cabeça do T-Rex desapareceu misteriosamente antes que pudesse ser examinada por cientistas. 6 meses depois, Daniel estava de volta à sua vida em Santos, mas não era mais o mesmo homem. As cicatrizes em seu corpo eram mínimas, comparadas às marcas invisíveis em sua mente. Noites inquietas eram preenchidas com pesadelos sobre perseguições e rugidos ancestrais. Durante o dia, encontrava-se constantemente alerta, analisando rotas de fuga e avaliando perigos potenciais nos ambientes mais seguros. Sua visão sobre a vida havia mudado fundamentalmente. A experiência na ilha revelou a fragilidade da existência humana e a arrogância de acreditar que dominamos o planeta. A ciência, que antes era seu guia infalível, agora parecia limitada diante dos mistérios que presenciara. Como poderia retornar às suas pesquisas convencionais depois de ter visto dinossauros vivos? Decidiu dedicar-se a um novo propósito, sem revelar a verdadeira fonte de sua inspiração. Iniciou um projeto de pesquisa sobre bolsões biogeográficos isolados e possíveis mecanismos de preservação de espécies em microambientes extremos. Paralelamente, investigava discretamente todas as anomalias magnéticas e geológicas reportadas no Triângulo das Bermudas. Em suas palestras, agora lotadas de estudantes fascinados por sua história de sobrevivência, Daniel sempre encerrava com uma reflexão: a vida encontra caminhos que desafiam nossa compreensão. Nossa maior ameaça não são os predadores físicos, mas nossa incapacidade de aceitar que não somos o ápice da criação, apenas participantes temporários de um experimento cósmico que começou muito antes de nós e continuará muito depois que tivermos partido. Numa noite chuvosa, exatamente 1 ano após seu retorno, Daniel recebeu um pacote anônimo. Dentro, encontrou um disco rígido e uma nota manuscrita. Também estive lá. Não somos os únicos. Há outros portais. A ilha está mudando. O disco continha coordenadas precisas e dados que confirmavam suas suspeitas. A Ilha Vorax não era um acidente, mas parte de um fenômeno maior. Daniel enfrentava agora sua escolha mais difícil: ignorar o chamado e continuar sua vida segura, ou reunir uma expedição particular para retornar ao pesadelo que quase o matou. Havia pessoas desaparecidas que poderiam estar presas lá, conhecimento científico inestimável a ser descoberto e perigos incalculáveis aguardando. Enquanto contemplava o oceano de sua varanda, a mesma vista que admirava antes de tudo começar, Daniel compreendeu que sua jornada na ilha não havia terminado, apenas mudado de forma. A verdadeira luta pela sobrevivência não era contra os dinossauros, mas contra o medo que paralisa e impede a evolução. Sobreviver não significava apenas permanecer vivo, mas viver com propósito e coragem. Sua decisão estava tomada.
Pegou o telefone e discou o número de um antigo colega que tinha recursos e compartilhava sua paixão por mistérios inexplicados. "Preciso te contar uma história inacreditável", disse Daniel. "E depois, preciso da sua ajuda para fazer uma viagem." Do outro lado da linha, a voz interessada respondeu: "Estou ouvindo." E assim, uma nova aventura começava. Se você gostou desta incrível aventura de sobrevivência com dinossauros, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais histórias emocionantes como esta. Comente também qual foi a sua parte favorita da jornada de Daniel na Ilha Vorax. Obrigado por acompanhar e até a próxima aventura.